Oi, oi! Mais uma vez, Azália com você no canal Floresça com a Azália. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que já faz parte desse canal, que já está inscrito, muito obrigada por nos acompanhar essa missão linda, onde Deus tem nos levado a viver experiências maravilhosas através dos conteúdos. Já pedimos aí que se inscreva, você que ainda não é inscrito, que compartilhe, que curta, que comente, ative o sininho, permita que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Nós estamos muito felizes porque temos visto aí muitas pessoas serem alcançadas, temos recebido feedback dos nossos conteúdos e a cada conteúdo postado aqui a gente se alegra porque vê a manifestação de Deus, porque entende que Deus é conosco e que Deus tem cuidado, que Deus tem se manifestado através das séries que a gente está sempre trazendo aqui. E nós vamos dar continuidade à série Provérbios para Mulheres. Hoje nós vamos tratar o capítulo 26. É um capítulo interessantíssimo, e eu quero falar sobre 2 versículos que saltam aos meus olhos sempre que eu leio esse capítulo. Versículo 6, ele diz o seguinte: os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Eu não sei você, mas por várias vezes eu entrei em confusão. Eu fui colocada em confusão por falar algo para uma pessoa, não estava nem mandando um recado. Eu estava simplesmente comentando a situação e a pessoa já chegava em terceiros e já falava algo totalmente distorcido. E esse versículo, ele nos chama muita atenção para isso, para nós termos cuidado com quem nós conversamos, para nós não confiarmos em pessoas que não têm sabedoria. Porque imagine você está conversando com alguém, você só se queixou de uma determinada situação que você passou com a pessoa. Você não falou por maldade, você não quis fazer fofoca, você não quis denegrir a imagem dessa pessoa, você simplesmente desabafou. Você comentou que passou tal situação, que aquilo te magoou, que aquilo te feriu. Só que, se você está conversando com uma pessoa insensata, essa mensagem vai chegar totalmente distorcida no ouvido de outras pessoas. E o interessante é que Jesus é muito perfeito a forma que ele agia. Quando ele ia falar com os fariseus, com os hipócritas, ele não mandava recadinho pelos discípulos. Ele chegava lá na lata e falava. Ele não ficava se queixando de pessoas, né, para outras pessoas. Ele simplesmente ia diretamente naquela pessoa e falava. E isso a gente precisa muito aprender com Jesus, principalmente nesses tempos onde a gente vê que existe uma leva de gente muito ferida, muito amargurada de alma, muito ferida, que ouve entende dizer, que não consegue entender aquela mensagem que está sendo passada e vai distorcer, provocando uma confusão terrível, te colocando em uma confusão terrível. Então, a gente precisa muito vigiar. Esse código de provérbios, ele é muito top, ele é muito forte. A gente precisa ter muito cuidado com quem a gente fala. Vigie com quem você fala, vigie com quem você desabafa. Eu tenho aprendido uma coisa, eu tenho aprendido a categorizar pessoas. E sim, exatamente, eu tenho aprendido a categorizar. Eu tenho meus amigos íntimos, eu tenho meus colegas, eu tenho meus amigos. E para cada situação da minha vida, eu tenho um amigo em que eu possa confiar em falar com ele. Eu não converso de tudo com todo mundo. A gente precisa ter muito cuidado. E o versículo 17, ele corrobora
ele corrobora o que diz o versículo 6. O versículo 17, ele diz o seguinte: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Sabe quando está passando um cachorro, que você não sabe de onde veio, não sabe quem é o dono, não sabe que doença traz, não sabe o que está acontecendo e coloca dentro da sua casa. Você não sabe o que se passa com esse cachorro, você não sabe o que ele tem, de onde que ele está vindo, quem é o dono dele. E quantas vezes a gente já passou por isso? Eu já me meti em questão que não era minha e eu tive muitos problemas. E o interessante é que é uma coisa que é tão sutil de acontecer, tão sutil, mas acontece com tanta frequência. E depois que a gente cai no meio da confusão é que a gente compreende, mas por que eu me enfiei nisso mesmo? Será que foi Deus que me mandou me meter ali? Porque existem questões que não são nossas, guerras que não são nossas. E tem guerras que a gente se mete, tem guerras que é o próprio Deus que nos coloca, porque nós precisamos vencer aquela situação. Só que tem guerras que não são de Deus para as nossas vidas. Não foi Deus que nos colocou nela. E a gente se mete de bobo. Eu particularmente já me envolvi em muita coisa que não era para eu ter me envolvido. Deus não me mandou. A gente precisa aprender nesse versículo 17, ele chama muita atenção para isso. Você está se metendo naquilo que Deus mandou você se meter, ou você está se metendo em questões que não são suas, que não te diz respeito? Quem te chamou para se envolver nisso? Foi Deus que te deu a ordem, vai lá e te mete? Ou você simplesmente viu e se meteu? É algo que a gente precisa aprender. E é um código que esse versículo nos traz. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer? Ou estou fazendo aquilo, eu estou fazendo algo porque eu sou intrometido? Eu busquei a Deus, eu orei a Deus para saber qual a opinião de Deus, para eu me meter nessa situação, me meter nessa guerra? Ou eu estou indo simplesmente porque eu acho que eu tenho que ir lá? Sem estar sendo convidada por Deus, sem estar sendo enviada por Deus. É algo que a gente precisa ter muito cuidado. Quantos de nós não está aí se metendo em confusões porque não entendeu ou não ouviu a voz de Deus? Porque Deus, ele manda. Tem guerras que Deus realmente manda a gente se envolver. Só que tem guerras que não. E quantas pessoas já arrumaram problemas sérios para suas vidas, para os seus casamentos, para seus relacionamentos, no seu trabalho, porque se meteu onde não era para meter. E é isso que esse versículo 17 aqui nos chama a atenção. Você tem realmente que se envolver nisso? Você está conversando, desabafando, quando a gente volta para o versículo 6. Você está desabafando com a pessoa certa, ou você está conversando com o insensato? Você está mandando indireta, ou você está falando diretamente para quem você quer falar? Esses dois versículos, eles são muito fortes. Eu te aconselho a ler, te convido a ler todo o capítulo 26, porque você com certeza terá mais aprendizados. Nós vamos ficar somente nesses dois versículos para não nos estendermos no nosso vídeo. Mas eu chamo a tua atenção e deixo isso para você meditar. Você tem mandado indiretas ou você tem falado diretamente? E você tem se metido em questões alheias ou você tem orado a Deus para saber se você deve se envolver em tais questões, em tais guerras? Descubra quem você é e seja o propósito.